Primeiro, para agradecer a presença do Eduardo Branco, que nos honra muito com a sua presença aqui neste nosso evento, e é o A-Sharing, que é um evento mensal, na primeira segunda-feira de cada mês, das 18 às 19h30, e que, uma vez que temos aqui muitas caras novas hoje, que nasceu de um pedido muito simples, que uma empresa que aqui estava na incubadora, a Bitbox, que gostaria de conversar com o António Câmara e que tinha algumas coisas que gostava de partilhar com ele e de receber alguns feedbacks relativamente àquilo que o António Câmara tinha escrito nos 3 livros. O António Câmara, para quem não sabe, é o fundador da Why Dreams. E que, na altura, fez esse pedido e nós dissemos, ok, então traz o António Câmara, e o António Câmara partilha isso que quer partilhar contigo e tu queres partilhar com ele, partilha com as restantes empresas que estão na incubadora. E depois colocaram-se os problemas habituais, aí, mas onde é que fala o António Câmara, como é que fazemos do ponto de vista logístico, etc. E nós imediatamente resolvemos essa situação, fazendo com que esse primeiro evento fosse aqui neste corredor onde estamos, porque de uma forma muito simples também conseguimos assim otimizar os recursos que temos. A segunda questão que foi colocada é não temos cadeiras, não é? Porque não era um auditório, então começou-se que cada uma das empresas que aqui estava trazia a sua própria cadeira. E depois colocou-se outra questão que é, então, e os oradores? Vamos pagar aos oradores para virem cá? Não vamos? Não vamos pagar aos oradores, por isso muito obrigado. Não vamos pagar aos oradores, não temos dinheiro, não é esse o pressuposto. Quarto problema, então eles vêm cá falar e vão falar durante quanto tempo? Durante 1 hora? Eu disse, não, também não é isso, o que nós queremos é que tenha uma intervenção de 20 minutos a 30 minutos e que depois que estejam disponíveis para aquilo que também é essencial, que é interagir com a plateia. E eu, para quem já está há mais algum tempo, já está um bocadinho farto de ouvir esta história, mas eu conto para partilhar uma ideia que é muito comum aqui na incubadora, que os recursos não são desculpa, ou a falta de recursos não são isso que são desculpa para não conseguirmos ter sucesso ou não conseguirmos alavancar o sucesso das empresas, etc. Ou seja, nós fazemos este evento todos os meses e fazemos com esta nota que vos acabei de dar e com estes recursos que vos acabei de transmitir. Claro que tudo isto só é possível graças à boa vontade e excelente colaboração dos oradores e às empresas que aqui estão, porque são elas que fazem os convites aos oradores para cá estarem e para partilharem connosco o seu conhecimento e a sua experiência. Por isso, o meu agradecimento é do Vox e ao Amaral, porque desafiou o Eduardo Branco para vir cá e para partilhar connosco essa experiência. Ok, muito obrigado, já sabem qual é o modelo, por isso, obrigado, Eduardo. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Desde logo porque tenho raízes em Aveiro, paternas, e é um gosto estar aqui na faculdade. Não focou o meu trajeto profissional, eu gostava de enfatizar um pouco, até porque depois queria fazer aqui o exercício convosco. Eu sou engenheiro mecânico, profissão, reincidente, fiz o mestrado em estruturas, mais tarde, por razões de necessidade, fiz o MBA e defendi tese em futuros e opções, portanto, estou a falar de marketing. Faço este circuito porque acho que quando uma pessoa começa já a ter cabelos brancos, percebe que uma vida tem que ter várias vidas. Nunca foquem só o vosso conhecimento numa especialidade, porque a versatilidade é de facto hoje muito importante. Eu não sei como é que é composta a plateia e a primeira pergunta que vos colocava é daqui de vós, aqueles que são das áreas técnicas, ponham o braço no ar, para eu ter uma noção de para quem é que estou a falar. Formação técnica. Formação criativa, ponham o braço no ar. Ok. Eu proponho-vos aqui fazer um exercício que em tempos li num artigo da Harvard Business Review, que é, espontaneamente, vou traçar aqui três figuras no quadro, construções geométricas, e peço espontaneamente quem é que se identifica com cada uma das três. Ok? A primeira
é um triângulo. Quantos de vós é que se identificam com o triângulo? 1, 2, 3. 3. Onde é que está o quadro? Muito quadro, está aqui. Ora bem, de acordo com esse artigo, quem se identifica com o triângulo são pessoas inovadoras, pessoas com criatividade e pessoas que tipicamente são associadas a startups. Agora vou pôr uma outra figura, obviamente também muito simples e conhecida, quadrado. Quantos de vós aqui é que se identificou com o quadrado? Nenhuma? 2, 3, 4. Muito bem. Portanto, o quadrado, 4 pessoas. As pessoas que se identificam com o quadrado tipicamente são pessoas que gostam de processo, são cumpridoras, tipicamente são excelentes trabalhadores em grandes multinacionais e em grandes empresas bem organizadas. Finalmente, o círculo. Imagino que sejam todas as outras pessoas. Bom, as pessoas que se identificam com o círculo são normalmente pessoas focadas nas relações públicas, que vêm a estas coisas para fazer um pouco de networking e não estão para aturar um tipo a falar 1h30 sobre teoria, mas eu tenho uma má notícia, é o que vou fazer. Ok? Ora bem. Tipicamente, quando falamos em marketing, olhamos para a comunicação. Eu vou nesta apresentação enfocar na comunicação, porque se falasse nas 4 variáveis do marketing, que, de acordo com o Kotler, é o produto, o placement, o price e a promotion, a comunicação, não era uma apresentação, tinham que ser várias apresentações. Além do mais, acho que é importante que ponhamos os pés na terra e nos apercebemos que as organizações, apesar do Kotler dizer isto há 30 anos, as organizações nunca estão organizadas com o marketing e as vendas debaixo da mesma cabeça. Mesmo podem ter o mesmo EVP, o mesmo Executive Vice President, mas as raízes são diferentes. Portanto, o pessoal das vendas e o pessoal do marketing talvez sejam aquelas pessoas que mais se guerreiam dentro das organizações, talvez por serem primos, não sei. Relativamente a estas 4 variáveis, eu diria assim, o produto devia ser uma competência do CMO, mas o CTO, conhece estas siglas, do Chief Technical Officer, dá logo na mão, não deixa que o CMO mexa no produto. O preço devia ser uma variável do marketing, mas o CFO também não deixa que o CMO meta a mão no preço, dá disparate. E as vendas muito menos, dizem que não se consegue vender esse preço. Finalmente, a comunicação, sim, é um refúgio onde, apesar de todos darem bitites, é um refúgio do diretor de marketing. Portanto, aquilo que nas organizações é chamado um diretor de marketing, de facto, é um diretor de comunicação. Depois, há ainda aquelas organizações que têm um diretor de comunicação, um diretor de relações públicas. Como vamos ver, relações públicas e comunicação é tudo comunicação. Bom, no entanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer era que, de facto, estas 4 variáveis não são independentes. As 4 variáveis, consoante a variação no produto ou na distribuição ou no preço, todas elas mexem, é evidente. E mexem das formas mais variadas, portanto, qualquer das 4 tem características interessantíssimas. Eu, por exemplo, no preço, é uma variável que é interessantíssima por causa da possibilidade de fazer os preços discricionários, que há determinados negócios mais elites, como a aviação, as telecomunicações no passado recente também entraram por aí e que permite, às vezes, uma certa sensação de frustração por parte do cliente, mas que é de facto interessantíssimo. Por exemplo, como vocês sabem, hoje em dia na aviação, o mesmo assento com o mesmo produto, ou seja, o mesmo assento, a mesma refeição à falta dela, o mesmo autocarro, o mesmo check-in, e pode-se pagar 10 vezes
o outro lado pagar 1/10. Não é? E porquê? Porque as condições que levam ao preço tentam secar aquilo que é o chamado o custo de oportunidade do cliente. Se eu e aqui o meu amigo professor Amaral tivermos a discutir hoje um negócio, hoje a discutir umas férias que vamos passar em Bangkok no final do ano, provavelmente o nosso preço de reserva é muito baixo, porque há várias outras competições para esse dinheiro, para esse fundo. Pode ser, se calhar, trocar de carro, não é a melhor altura, mas pode ser passar umas férias na neve, pode ser outra coisa qualquer. Se eu estiver com ele a discutir o negócio que vamos fazer para a semana em Nova Iorque, nem sequer fazemos shopping e entramos na lógica de, a primeiro lugar é o lugar que apanhamos. Isso chama-se preço discricionário. Há de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, é muito interessante, não é o que vamos tratar aqui hoje. Ok? Bom, o que eu gostava de enfatizar, e como vamos ver de seguida, é que de facto o marketing é uma coisa muito séria e normalmente nós que somos de raiz técnica achamos que é uma coisa para pessoas que, coitados, não conseguiram entrar pelas matemáticas e tiveram que ir para o marketing. Mas não, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria e quando não é mal, quando não é bem desempenhado, às vezes, como vamos ver, bons produtos e boas ideias acabam por morrer na praia. E é uma pena, porque depois mais à frente alguém os aproveita. Daí que eu colocava aqui esta última parágrafo, que é, se não se deve arrancar um negócio sem um business case robusto, também não se deveria arrancar um negócio sem um plano de marketing. Eu digo mesmo mais, se procura consultadoria financeira para rever o business case, deveria-se procurar consultoria de marketing para rever o plano de marketing, para ver se está em terrenos sólidos, porque o pior que nós podemos ter é o chamado complexo da Baía dos Porcos, não é? Que é toda a gente em volta do Ken disse que era fácil, aquilo era só tomar Cuba a partir dali e deu o disparate que deu. Portanto, quando não há caldeamento da ideia com outras pessoas que possam já ter tido experiências similares, às vezes dá o que dá. Muitas startups começam com uma boa ideia de produto. Essa boa ideia de produto tem que ser testada, tem que ser verificada se tem fit com o mercado e, inclusivamente, perceber que mercado é que tem fit com essa ideia. Para isso, se é um caso de um business to consumer, portanto, mercado de consumo, há os focus group. Há muita gente que não quer fazer focus grupos porque acha que vai tirar o impacto de inovação do produto. Eu acho que é um falso problema, porque obviamente há muita gente neste momento a fazer focus grupos com qualidade e com confidencialidade e é uma boa forma de testar a aceitação, o fit do produto no mercado. Vamos ver isso um bocadinho mais à frente quando investigarmos o público-alvo, que é um dos primeiros exercícios o primeiro passo para ter sucesso numa campanha e daí tiram-se muitos ensinamentos, como vamos ver, que pode ser ou reenfocar o produto em determinada característica ou até desenvolvimento de alguma variável do produto que não estava suficientemente desenvolvida e que ocasionava a falta de fit. No caso dos produtos business to consumer, normalmente isto faz-se recorrendo a entrevistas a executivos. Se houver dinheiro para isso, até se pode utilizar um método Delphi que faz uma depuração das respostas mais afastadas e que permite um enfoque melhor na mediana, digamos assim, dos resultados. Bom, a última afirmação é uma afirmação que fala por si só. De facto, tipicamente os produtos só são bem-sucedidos quando dão satisfação a uma necessidade que não está bem resolvida, seja ela de que forma for, e depois há muitas teorias relativamente à satisfação, não é? Vocês conhecem Maslow, etc. Ora, para começar, e agora focando na comunicação, no último dos P's, há uma série de conceitos. Quando vocês falam com o marketeer, leva-vos a pensar que vocês estão noutra galáxia, portanto que eles não estão a falar a mesma linguagem que vocês. São conceitos simples, mas têm que ser explicados. E os próximos slides são para explicar o que é que esses conceitos significam. O below the line,
o above the line, o offline, o online, depois a terminologia das audiências e agora, porque é um assunto do momento, como se organiza um setor para ter audiências, como vocês sabem, há uma polémica instalada relativamente às audiências de televisão, que eu posso explicar um bocadinho também. São falsos problemas, mas que normalmente, quando nós estamos dentro deles, é que percebemos quanto intoxicados somos para a comunicação social nos outros todos que nós não estamos dentro deles. Ora bem, a comunicação below the line tem justamente este nome porque passa por baixo do brilho das luzes. Portanto, normalmente não se consegue perceber qual é o investimento que se faz em below the line. Por exemplo, eu posso dar o caso da PT, nós em below the line investimos o mesmo do que no above the line. É ela por ela. No below the line está o sponsoring de clubes, pode ser através de camisolas ou através de até de dar o próprio nome ao clube ou de alguma forma aparecer nos estádios. Quem diz estádios diz clube de vela, diz clube de, por exemplo, o BES no Clube Naval de Cascais, o BPI no Clube de Ténis do Estoril, enfim, estou a falar da minha zona de residência, que conheço melhor. Depois temos o name dos clubes com o MEL, dos três grandes, enfim, há e outros que existem na Primeira Liga. Temos também o naming de festivais, passou a ser, dos últimos 10 anos para cá, passou a ser uma constante. Há festivais do verão, como também chamados festivais do pó, portanto, pelos países fora, portanto, o Mel Sudeste, talvez, enfim, eu sou suspeito, talvez seja dos mais conhecidos. Há o Small Summer Fest, não falo da concorrência, portanto, não vou falar mais nenhum. Depois, há o naming dos recintos. De todos, o primeiro foi o O2, em Londres. Depois houve o Alliance Arena. Mais recentemente, já este ano, a PT, portanto, deu um naming ao Pavilhão Atlântico, agora é o Mel Arena. O patrocínio, tanto em programas de televisão e programas de rádio, enfim, com aquele direito a cartão antes e no final do programa. O product placement nos próprios conteúdos, que começa a ser uma tendência crescente, até porque hoje em dia com a televisão em diferido, portanto, há que criar novas formas de poder anunciar. Não sei se têm a noção que a colocação de um spot hoje no intervalo publicitário, que são de 12 minutos, no caso da TVI e da SIC e de 6 na RTP1, tem preço diferente consoante seja logo a seguir ao break ou no início do programa do que está no meio do break, não é? Porquê? Porque as pessoas fazem zapping ou melhor ainda, como fazem os meus filhos, começam a ver, mesmo quando vêm online, começam a ver um quarto de hora depois, para quando chega ao intervalo, bzzz, bzzz, portanto aquilo é tudo skip. Portanto, há uns tempos esta parte, até uma das mais notórias foi a Apple, começou a colocar os próprios produtos dentro dos próprios conteúdos, não é? Portanto, o Dr. House não usava o Apple porque lhe apetecia usar Apple, porque a Apple pagava, como é evidente. Curiosamente, a legislação nacional só foi alterada para permitir product placement no final do ano passado. Portanto, era ilegal em Portugal fazer product placement, passou a ser legal. E, obviamente, hoje em dia é um caminho que cada vez se trilha com mais frequência, porque é onde se pode impactar, de facto, determinados públicos-alvo, com muita pertinência, porque sabe-se quais são os públicos-alvos que veem determinado conteúdo e tem ainda o efeito de advogado prescritor, portanto, se é um herói que é seguido. Depois temos as relações públicas, que continuam a ser uma forma muito interessante de fazer, portanto, a promoção e a comunicação de determinado produto, sobretudo em determinadas fases do Product Life Cycle, que também vamos ver a seguir. E, hoje em dia, a presença ativa nas redes sociais, que não há ninguém que possa, ninguém dentro dos produtos de grande consumo, que possa passar ao lado desta realidade. Não sei se sabem o que é a presença ativa nas redes sociais. A presença ativa nas redes sociais é pagar um conjunto de pessoas que têm muitas ligações, que fazem posts positivos sobre o produto. E se há postos negativos, reagem automaticamente para anular os postos negativos. Portanto, isto nesta vida, nada acontece por acaso. Portanto, no mundo do marketing as coisas são trabalhadas para acontecerem bem. Portanto, quando deixadas ao acaso, acontecem mal.
Portanto, provavelmente recordam-se daquela senhora que, quando perguntaram o que é que ia, que prenda é que queria para o Natal, e ela disse que queria uma mala Chanel. Aquilo foi um broá, um mau buzz todo o tamanho. A Samsung retirou a iniciativa do ar. Nada disto acontecia se tivessem tido uma presença ativa e não deixassem a coisa ao acaso nas redes sociais, com um conjunto de pessoas a trabalhar a mensagem. Quando aparecesse este post, caíam logo em cima, e isto, de facto, apesar de nós não gostarmos muito de admitir, isto é tudo um pouco uma manada. Portanto, você vai se encaminhando consoante os posts se vão colocando. E quando o disparate começa a acelerar, é imparável muitas vezes. Ok? Ora bem, a comunicação above the line, lá está, tem este nome porque é sempre escrutinada e acaba sempre por aparecer ao nível das diversas estatísticas que são produzidas anualmente e, apesar de tipicamente aparecerem a preços de catálogo que têm vagamente a ver com aquilo que o mercado paga, mas ainda faz parte desta filosofia que existe no marketing, que as coisas são mais ou menos com cortinas. Portanto, está claramente a caminhar para uma coisa mais objetiva, mas ainda vai demorar algum tempo, sendo que o online, portanto a internet, permitirá acelerar este processo, e está a acelerar porque começa a haver, com o recurso ao crowdsourcing, começa a haver muito mais visibilidade do que é o verdadeiro preço das coisas. Ora bem, no above the line está todo o offline e grande parte do online. Historicamente, o offline e o online eram tratados à parte dentro da empresa, tipicamente o offline pelos tradicionais do marketing, os online por uns miúdos novos que faziam assim uns part-times e que percebiam da internet. Portanto, hoje em dia isto está a acabar, portanto, começa a haver uma fusão muito grande, mesmo as duas empresas de agências de publicidade que tipicamente existia para online e para offline começam-se a integrar, começam a ter o seu bloco de online e o seu bloco de offline dentro das mesmas empresas, e se não são, têm que ter uma coordenação comum e, inclusivamente, neste momento está-se a avançar para um conceito superior, enfim, que é integrar o above the line com o below the line. Hoje é muito conhecido, digamos, o potencial que tem a interação do online com o offline. Portanto, o caso Old Spice foi dos casos mais falados, não sei se recordam, era um anúncio muito fuleiro, que aparecia um indivíduo de cor a cavalo, assim, muito, como é que eu posso dizer, muito cromo, mas que depois suscitava comentários, e os comentários eram feitos no Facebook, e depois houve um buzz enorme com comentários. Os comentários eram respondidos por ele através de pequenos vídeos que a marca fez, e à custa disso o Old Spice, que era uma marca já em declínio, teve outra vez um boost brutal e decuplicou as vendas. Portanto, é um dos casos mais conhecidos de uma coisa que vamos falar quando falarmos do orçamento, que é: não se pode olhar o investimento em marketing como uma sobra das vendas, porque o investimento em marketing em comunicação, pode potenciar essas mesmas vendas. Portanto, não é uma consequência, pode ser a causa. Pronto, agora falei no above the line e no below the line. Agora utilizamos isto, foi na horizontal, agora na vertical. Ou contrário, foi na vertical, agora é na horizontal. O online e o offline. O que é que está no online? Está toda a publicidade que se usa na internet. Eu tenho alguma dificuldade, continuo a disputar que, por exemplo, a publicidade nos conteúdos por subscrição nos jornais e revistas seja online. A imprensa nos últimos 2 anos tem caído abruptamente, crescido o online, mas porque há muita gente a investir nas versões online dos títulos. Tenho dúvida se isto devia ser imprensa ou se devia ser online, e eu acho que a verdade devia ser considerada imprensa. É um suporte diferente, devia ser considerado imprensa. A verdade é que continua a ser considerado online.
Portanto, temos os banners e os pop-ups. Não há hoje site que nós abramos que não nos apareça um pop-up ou um banner. É uma situação que hoje é uma grande preocupação de quem anuncia, porque o controle dos motores que fazem a aplicação dos banners em cima dos sites é hegemonicamente controlado pelo Google. Mais de 90% da publicidade dos banners é controlada pelo Google. Não sei se têm consciência disto, mas isto é uma ameaça grande. Ainda para mais quando hoje e quando digamos a estratégia de introdução do sistema operativo do Android foi uma estratégia de audiências, não foi uma estratégia de ganhar dinheiro através das apps, foi uma estratégia de audiências, amplificou essas audiências para os devices móveis e amplificou então a sua capacidade e o seu potencial de ter informação que é deles e que não partilham e que permite-lhes continuar a aumentar a sua cota de mercado neste mercado do online. Já agora, não sei se tem noção que a média da receita de uma app se paga é 1 euro e a média de uma receita de uma app se livre é 1,25. Bom, no offline está todo o resto e quem diz que o offline está morto por causa do online tem que ter em consideração que continua a valer 80% de todo o investimento publicitário. E atenção que isto vale 80%, mas a televisão em si só vale 50% de todo o investimento publicitário. Okay? Portanto, apesar de ser um dinossauro, apesar de ser uma coisa que de facto já está um bocadinho datada, continua a ter um poder enorme, porque quando se precisa de ter GRPs é na televisão que se vai buscar. Há forma disto passar a ser de maneira diferente, mas tem que haver alterações estruturais que o mercado ainda não está preparado para isso. Nem o nosso, nem os mercados mais evoluídos como os da Escandinávia, porque o online tem crescido do norte para sul. Hoje em dia o online lá em cima na Escandinávia já está nos 25%, a Inglaterra está nos 20% e nós está nos 15%, portanto é uma espécie de vaga que vem surgindo. A seguir há várias interpretações, consoante os preços são a preço de catálogo ou são a preços reais. Se são a preços reais o outdoor está primeiro, se são a preço de catálogo a imprensa está primeiro e depois a rádio. Ora bem, agora os conceitos de comunicação. Todos vocês provavelmente já ouviram falar nos GRPs, numa exposição. O que é uma exposição? Uma exposição é o produto de uma frequência, que é o número de vezes que uma pessoa em média é exposta a uma mensagem, vezes o reach, que é o número de diferentes pessoas expostas à mensagem, e vezes a frequência, que é o número de vezes que essa pessoa é exposta à mesma mensagem. Depois tem o impacto, que é a qualidade desse contacto, e a qualidade tem muito a ver com justamente a capacidade de determinado meio impactar a classe social e a faixa etária que é o nosso público-alvo. As classes sociais hoje em dia mudaram para as classes sociais do Gigitam, portanto A, B, C, D e E. Durante anos tivemos uma particularidade em Portugal, que as classes sociais eram A, B, C1 e C2 e D, que eram as classes Mark Test, não eram as classes internacionais. Isso hoje alterou-se desde há 2 anos atrás. E depois temos as posições ponderadas, que é o produto do impacto pelas posições. E ainda são termos importantes na negociação de marketing, os day parts e as sazonalidades. Os day parts são o peak time, o shoulder, que portanto o peak time neste momento anda volta entre as 8 e as 11, depois tem os shoulders daí para a frente até às 2, 3 da manhã e daí para trás até às 5 da tarde, e depois tem o off-peak, onde estão muitos dos conteúdos que são positivos para impactar séniores e donas de casa, mas que provavelmente não para
para a grossa maioria do público-alvo de determinados produtos de consumo. No caso mais próprio dos mídia em si, temos outras variáveis que são muito faladas, que é a tiragem, que é o número de objetos físicos, de papéis, de revistas, de jornais, revistas que são impressas, a circulação, que é aqueles que, sendo impressos, são postos a circular, portanto que não regressam a casa, e depois a audiência, que é o número de pessoas que são expostas ao veículo que está a circular, e que às vezes é muito difícil de verificar. Por exemplo, o caso da Maria é um caso paradigmático, que tipicamente a audiência é 7 vezes a circulação, e é muito difícil porque as pessoas não confessam. Portanto, quando instadas no barem dizem que não, eu ver a Maria, está quieto, todos veem. E pronto, mas também já se sabe isso, porque trabalha-se com focos grupos para saber isso, e sabe-se dar o devido desconto. Depois há a audiência efetiva, que é o número de pessoas da audiência-alvo que são expostas ao veículo, portanto não interessa só a exposição, interessa expor aquelas que são da população-alvo, e depois o número de pessoas-alvo que, sendo exposto, realmente viu. Está aqui, isto não devia estar, já está no outro lado. Bom, entramos naquele conceito que é o conceito da medição de audiências. As medições de audiências são diversas consoante o meio. Eu acho que aqui vai ter que haver muita evolução no mercado para se poderem dar saltos qualitativos. Desde logo, a estrutura como hoje se faz audiências, cada meio paga as suas próprias audiências. Ou seja, o funding das audiências de televisão são feitas pelas televisões, o funding das audiências de imprensa são feitas pela imprensa, a mesma coisa para os outdoors. Outdoors, neste momento em Portugal, que é uma catástrofe, não é feito medição de audiências em Portugal, que nos mete numa plataforma de algum subdesenvolvimento, diria eu. Mas no cinema também é pago pelo cinema e por aí fora. Ora bem, essas medições de audiências são feitas tipicamente através de painéis, ok? O painel não é uma amostra representativa da população. A amostra representativa da população é o chamado Establishment Survey. E porquê é que eu faço esta referência? Porque isto tem sido uma grande polémica hoje em dia por causa do painel estar sub ou sobre-representado em algumas das classes, em algumas das faixas etárias, o painel hoje da GfK, portanto da KM, da Comissão de Análise de Estudos de Mercado. Porquê é que é isto? Bom, quando se faz uma medição de audiências, recorre-se normalmente aos dados do INE, portanto são as recomendações do Gigitam. Os dados do INE dizem onde é que a população está localizada, quais os estratos sociais, quais as faixas etárias, e também diz como é que é a composição do rendimento familiar, etc. Não permite determinar as classes sociais e me permite ainda muito menos, como é evidente, determinar se tem televisão por subscrição ou tem televisão chamada free-to-air, portanto os 4 canais abertos. Ora, isto obviamente é muito determinante, porque quando se tem apenas acesso a 4 canais, tem-se um consumo de televisão que é totalmente diverso quando se tem acesso a uma centena de canais, sobretudo no caso dos canais temáticos. Hoje em dia, em Portugal, temos uma situação que é única no mundo, obviamente muito em resultado de grande investimento que foi feito no passado, em televisão por subscrição, primeiro pela TV Cabo, não é? Que na altura era PT Multimédia, e depois quando foi feito a OPA da Sonai sobre a PT, teve a consequência do spin-off da PT Multimédia que deu origem à Zone, depois com o crescimento do MEL, e depois houve um facto espúrio que foi a passagem do sinal de analógico para digital, que trouxe ali um ano de grande indefinição que levou a que houvesse ainda um boost maior da televisão por subscrição. Hoje em dia em Portugal, 74% dos lares têm televisão por subscrição, que não existe paralelo nenhum em parte nenhuma do mundo. O que é interessante, como é evidente,
até porque a televisão de hoje é uma televisão bastante mais evoluída do que era aqui há uns anos atrás. Ora bem, hoje em dia, se a televisão, por os canais que estão só no dito cabo, ou seja, por subscrição, seja por qual for a tecnologia, seja por IP, seja por cabo, seja por satélite, seja o que for, fosse um canal, isso era o canal mais seguido. Portanto, tem 30% de medição de audiências, contra 22, 23, 24, dependendo dos dias da TVI, e 21, 22, 23 da SIC, e os 13% que a RTP tanto guerreia, e o RTP1, e os 4, 5% que tem a RTP2. Portanto, é preciso fazer um establishment survey para, numa população, numa amostra, essa sim representativa, identificar qual a percentagem de lares, e consoante o tipo de lar, tem televisão por subscrição e tem televisão free-to-air. E também para verificar a classe social. A classe social é uma matriz em que tem uma entrada que é a formação e outra que é o rendimento. E é do cruzamento das duas que se determina a classe A, a B, a C, a D e a E. Portanto, é preciso fazer este rastreamento e depois o painel é retirado dentro da amostra representativa. Neste caso, porque foi a única coisa que houve dinheiro para pagar, portanto, entre os diversos funders do painel, 1.100 lares, mesmo assim é melhor do que existia antigamente, que era só 1.000 lares e que chegava a produzir só 700, 800. Neste momento há 1.100 lares a produzir. E esses lares têm, obviamente, têm que respeitar 3 critérios, nunca poderiam respeitar o quarto porque era preciso passá-lo para 4.000 lares, como provavelmente aqueles que são das áreas técnicas percebem. A representatividade da amostra não depende da dimensão da população, depende da própria dimensão da amostra. Quem nos dera a nós ter uma dimensão de um painel de 8.000 lares como tem em França, só que eles têm, portanto, 60 milhões de habitantes e nós temos 10 e eventualmente o mercado, eventualmente, não necessariamente, é maior ainda por per capita do que é o nosso. Portanto, podem pagar mais um painel maior. Portanto, o que se fez foi, o painel respeita a geografia, porque era importante, portanto, as regiões geográficas da NUT 2 do INE, respeita a subscrição não subscrição e respeita, falta-me uma coisa que respeita. Já me ocorre. Não respeita, portanto, as idades. E isso foi uma decisão que foi tomada ao início e agora, portanto, o que se usa, e estava no caderno de encargos, é uns ponderadores que têm que estar dentro de determinados limites, fora dos quais a amostra poderia ter algum defeito em termos de previsão. Estando dentro dessa amostra, os ponderadores funcionam. O que é que isto significa? Significa que, ao aumentar-se a representatividade de determinada faixa etária, tem-se maior precisão de realmente daquilo que essa faixa etária vê, não se tem mais audiência, pode ter mais ou menos. Porque se os outros indivíduos que entram nessa faixa etária virem menos determinado conteúdo, quando é amplificado, amplifica para dar menos audiência desse conteúdo. Portanto, isso é uma história mal contada, que tem vindo a ser viciadamente mal contada, mas por interesses que, obviamente, não são outros que senão realmente a guerra das audiências, porque a audiência é dinheiro. A audiência é dinheiro. Hoje em dia, um ponto em prime time vale milhões de euros. O mercado organizou-se nos diversos países, organizou-se num dos 3 tipos de organização que ali está, ou é um own contractor, que é o que nós tínhamos com o sistema anterior, vinha cá alguém, começava a fazer uma medição de audiência e agora tem a banca aberta, quem é que quer comprar? Isto tem uma vantagem que é fácil de meter a funcionar, porque é um tipo que faz o investimento e os outros que pagam. Tem uma desvantagem, é que é dificilmente auditável, porque aquilo é uma black box, só ele é que sabe o que lá tem dentro. E então é um ato de fé, ou se acredita ou não se acredita. Outros mercados evoluíram para uma situação intermédia, o caso de Espanha, em que os meios se organizaram entre si e fazem eles próprios a medição de audiências. Não dão satisfações nem aos anunciantes nem às agências de meios. É melhor do que o primeiro porque eles policiam-se uns aos outros. Tem um defeito que é tipicamente que acaba em duopólios, porque há 2 canais mais fortes e que negociam as audiências entre eles.
Portanto, o sistema mais recomendado que deve ser, e é o que é seguido nos países mais evoluídos, enfim, Estados Unidos, França, Inglaterra, é uma Joint Industry Committee, onde há uma associação onde estão representadas os meios, os anunciantes e as agências de meios e discutem entre si duas coisas. Primeiro, duas coisas que são fundamentais, que é o raw data. O raw data é os dados em bruto que saem do painel e a sua extrapolação para o universo, e as chamadas Golden Rules. As Golden Rules são quais são as regras que têm que ser seguidas. Por exemplo, quando um lar está 4 horas sem mudar de canal, esse lar está a ver televisão ou foi um esquecimento. Portanto, está de facto a ver televisão ou foi um esquecimento. Se está de um dia para o outro, enfim, há várias regras que obrigam a que se faça um corte, e desde que essas Golden Rules sejam as mesmas e definidas por uma entidade e o raw data seja o mesmo, o monitoring, que é a exposição desse raw data para os diversos cortes em termos de BI, por faixa etária, por classe social, por região, e as combinações todas possíveis para o público-alvo que o anunciante quer impactar. Esses softwares que fazem essa disponibilização dessa informação, independentemente de serem um ou vários, dão o mesmo resultado. Nós em Portugal, neste momento, ainda só temos um sistema de monitoring que é o da MarkTest, que trabalha com o raw data da GfK, mas países de maior desenvolvimento, como por exemplo a Inglaterra, tem neste momento 18 softwares certificados. Todos eles dão o mesmo resultado. Bom, edições de audiências estamos falados, se quiserem depois nas perguntas eu posso falar um bocadinho mais. Ora bem, agora passos para uma ação de comunicação eficaz. Bom, antes do mais, é preciso identificar o público-alvo. Depois, determinar os objetivos da ação de comunicação. Depois, estabelecer o orçamento para a ação de comunicação, desenhar a mensagem, definir os canais que a utilizar e o mix de comunicação a utilizar, nomeadamente o mix de mídia. Vamos ver que canais e mídia são coisas distintas. Decidir sobre o tipo de presença na campanha e, finalmente, verificar os resultados da campanha. Bom, voltamos um bocadinho à história do produto, da identificação do público-alvo, e eu começo por dizer que, de facto, a história está cheia de bons produtos que foram um fracasso comercial, e isso deveu-se a uma de duas: ou de facto o mercado não estava preparado para eles, ou porque simplesmente o mercado foi mal definido. Eu lembro-me de dois casos que são conhecidíssimos, portanto, um internacional e um a nível nacional. Provavelmente vocês todos se recordam daquele carro do Back to the Future, do DeLorean. Era um carro espetacular. Foi um flop monumental em termos de mercado, porque apesar de ter uma carroceria em aço inoxidável, ter formas que na altura eram muito vanguardistas, não tinha performance. Portanto, quem comprava aquele carro estava à procura de um carro com performance e não tinha performance. Dou um caso de um produto nacional que estava... enfim, que o mercado ainda não estava preparado e estava à frente do seu tempo, que foi a televisão interativa. Um produto que foi lançado pela PT Multimédia há 11 anos esta parte, que foi um fracasso brutal, porque tinha uma latência enorme. Portanto, uma pessoa carregava num botão e passado aquilo não tinha tempo de resposta, era mesmo prazo de entrega, e passado um bocado de tempo aquilo respondia. Mas curiosamente estava à frente do seu tempo, porque hoje todas as funcionalidades da televisão interativa estão disponíveis em todos os nossos lares, e nós nem nos passa para a cabeça que não seja possível voltar atrás para ver uma passagem que a gente não viu. Portanto, com certeza temos esse direito. Ou ir buscar o filme que chegámos a tarde a casa e que queremos ver do início, ou o telejornal. Eu nunca mais vi um telejornal em direto, vejo todos os telejornais indiferidos. Eu era grande cliente do telejornal das 10, agora só vejo o telejornal das 8. Vejo às 10, mas vejo o telejornal das 8. Portanto, e a televisão interativa era isso mesmo, não conseguiu. Na altura o mercado não estava preparado, a própria tecnologia não estava suficientemente desenvolvida para isto. Ora bem, se através do tal exercício em focos grupos se verificar
que o mercado foi mal definido, tem que se testar outras, se há convicção que o produto é bom, tem que se tentar enfocar em outras geografias, em outras classes sociais, porque com certeza que há um nicho que o produto faz fit. Não há produtos que fazem fit com todos os, raramente há, só um Facebook, não é? Que faz fit com todas as classes sociais e todas as geografias. Bom, se o mercado não está preparado ou está mal definido, se está mal preparado, provavelmente é um problema de comunicação ou até um problema de enfatizar determinadas categorias, determinados atributos do produto, como eu falei há bocado, por exemplo, no DeLorean. Se de facto nós não conseguimos chegar até ao produto, até ao público-alvo, provavelmente é porque está mal definido esse produto ou então porque estamos a comunicar mal. Portanto, tudo isto tem que ser uma coisa que tem que ser identificada e melhor é não ser identificado padecendo do tal tema do grupo Sinking de Baía dos Porcos, entre nós, porque nós achamos que está tudo ótimo e continuamos a fazer inbreeding e todos nós achamos que está tudo ótimo e vamos ótimos para o precipício porque ninguém nos diz que, atenção, o precipício está ali. Portanto, façam a verificação com alguém que está de fora, com alguém que vos ponha outro ponto de vista em cima da mesa. Bom, depois é muito importante perceber que cada ação de comunicação pode ter objetivos diferentes. Os marketeers o que adoram é as ações de comunicação de brand awareness, que é um tough brand. Para que é um tough brand? Não sei, mas é um tough leader. Portanto, obviamente que as ações de brand awareness são importantes e todos aqueles jargões que nós conhecemos, que é, portanto, meter o brand em top of mind, portanto, com alto reconhecimento e alta recordação, que permite, através do top of mind, chegar a uma fatia maior do share of wallet e do share of wallet chegar ao share of heart, que é o que dá fidelidade ao produto, que faz com que nós instintivamente chegamos à prateleira e tiremos aquele brand em detrimento de outro brand. Porque nos dá confiança, porque associamos a algum aspecto de emoção que os anúncios, que a comunicação nos conseguiu transmitir e que eu à frente vou também focar nesse aspecto, que tipicamente é o grande drama no marketing, é quando a autorregulação é ultrapassada pela regulação e depois dá aqueles disparates, como por exemplo aqueles últimos 5 segundos da comunicação dos produtos financeiros em que ninguém percebe o que aquela senhora está a dizer, porque é sempre aceleradíssimo, porque aquilo é aumentar as rotações para caber o mínimo tempo possível e que não serve para nada, objetivamente, mas que foi uma imposição do regulador no caso do Banco de Portugal. Ora bem, no caso do brand awareness, como eu dizia há bocado, os melhores variáveis para identificar o sucesso é o reconhecimento da marca à primeira e a recordação. Portanto, que marcas recorda aquelas 1 a 3, consoante o tipo de questionário que é feito, é aquelas que está no top de recordação. E obviamente é preciso investir para isto acontecer. E é preciso estar sempre a investir, porque se não se investe, o que não se investe esquece. Ora bem, depois temos as campanhas de produto. Estas campanhas visam ou o lançamento de um determinado produto ou promoção de um determinado flavor desse mesmo produto, portanto, e obviamente as variáveis que são utilizadas para este tipo de promoções, para aferir o que é sucesso, é normalmente o incremento de volume de vendas, ou seja, quanto é que se vinha a vender e qual foi o aumento das vendas, ou quanto é que foi enfim, a estimativa de venda de um determinado produto concorrente, quanto é que foi a realização da venda de um determinado produto concorrente, eu vou lançar um novo produto e quanto é que eu estimo vender e quanto é que eu vou conseguir vender. Eu tenho um caso muito interessantíssimo, foi o caso vou passar publicidade, não os ia fazer, mas enfim, é um caso que foi o grande prémio dos prémios à eficácia da APAN no ano passado, foi o limiano Vaca e Ovelha, que portanto o limiano quis diversificar, é líder no queijo de vaca,
enfim, explorar um outro nicho de mercado, não sei se chega a ser segmento, nicho é mesmo o queijo de cabra, o queijo de vaca e ovelha já tem a volta de 20% do mercado, porque lhes fazia sentido, porque tinham capacidade disponível na linha de montagem dos queijos bola pequenos, dos 600 gramas, e fizeram lá várias experiências até que conseguiram atingir um produto que achavam que era um bom produto, puseram no Focus Group, o Focus Group validou que era de facto um gosto muito bom, portanto, aliás foi testado em provas cegas contra o Castelões, que entretanto saiu do mercado, o vaca e ovelha, e havia uma referência que era o investimento através do Media Monitoring que tinha sido feito no vaca e ovelha do Castelões, tinham sido 2.470 GRPs, eles só tinham 1.200 em termos de orçamento, queriam vender 150 e os outros tinham vendido 30, portanto parecia uma coisa impossível. À custa de facto de uma mensagem muito bem esboçada, testada, conseguiram atingir as 150 toneladas, aliás, atingiram as 150 toneladas ao fim dos primeiros 6 meses, era ao fim do ano, apesar do preço estar 5% acima do preço que o Focus Group dizia que devia ser o preço, que era o preço do Castelões. Portanto, é um caso em que prova bem que não se deve fazer a comunicação com as sobras do que dá o business case, deve-se fazer com ambição. E às vezes as coisas bem-sucedidas até acontecem. Depois temos o hard selling, que tipicamente é usado para produtos em declínio, ou produtos que são, como é que eu posso dizer, que têm... não está-me a ocorrer o nome, tem um prazo de validade, portanto, é muito típico o hard selling, por exemplo, na aviação comercial. Sazonal. Não é bem sazonal, tem perecíveis, produtos perecíveis. A aviação usa muito o hard selling, a hotelaria também. O produto da aviação, o lugar avião, é um produto altamente perecível. Quando o avião fecha a porta, aquele lugar que não está vendido estragou-se, portanto já não se vende outra vez. A mesma coisa quando passa à meia-noite do hotel. Portanto, o hard selling é usado quando não há risco de canibalização no resto do produto e há a possibilidade de escoar alguma capacidade de produção por aí, deve ser usado o hard selling, sem sombra de dúvidas. Quando o preço discricionário não é uma possibilidade. E o preço discricionário pode ser por geografia, e eu, quando era diretor-geral comercial da TAP, aliás foi notícia do jornal, trazia pessoas, passageiros de Vigo, de táxi para Lisboa, para apanhar o avião para Caracas, que era bom negócio, apesar de toda a gente achar que era um disparate. Então, como é que o preço, como é que eu pago isto? E a TAP traz de passageiros de Vigo, de táxi. Trazia e era bom, de outra forma, quer dizer, pagava muito mais com os custos variáveis, libertava a margem e pronto. E quando é assim, o assento não deve ir vazio, porque é dinheiro que se estraga. Ora bem, portanto, no hard selling, a melhor forma de aferir sucesso, a variável que afere sucesso, não é só o aumento de volume de vendas, é o aumento de itens, ou seja, de exemplares vendidos, porque muitas vezes não se consegue já escoar os itens que estão em prateleira, não é? E vão ser estragados. Portanto, só o aumento das vendas descarta a necessidade que há, quando se faz atividades de hard selling, de haver um preço promocional. Bom, depois temos o orçamento de comunicação. Esta fase do John Wanamaker é muito conhecida, portanto, eu sei que metade do meu orçamento de publicidade é lixo, é estragado, nunca sei qual é a metade que é lixo, portanto, e isso nos leva a gastar os orçamentos de publicidade, que são sempre uma grande espinha cravada na garganta do CFO. Mas tem que ser, de facto tem que ser. Existem 4 métodos para fazer o orçamento de publicidade e, neste caso, o orçamento para uma ação. O primeiro é o affordable, quanto é que sobra, portanto, o que é que a gente vai investir é o que sobra. Como é óbvio, como eu já vos referi aqui mais que uma vez, tem o inconveniente de menosprezar que há uma relação causa e efeito entre o que se investe em publicidade e aquilo que se vai vender. Temos o método da paridade competitiva, que consiste em estabelecer o orçamento por forma a ter exposições comparáveis com organizações que têm o mesmo produto ou serviço,
independentemente de tudo o resto, este exercício tem que ser feito. Este exercício, como vamos ver, tipicamente é feito pelas agências de meios, porque há investimentos diferentes consoante os setores. Hoje a telecomunicações ou a distribuição investe muito mais do que outros setores de atividade, por exemplo, os brinquedos para criança, que são muito sazonais, e tem que perceber que se quer estar nesse mercado, há custos de presença nesse mercado. Depois temos o método de percentagem das vendas, que já faz uma ligação às vendas, como é óbvio, que pode ser monitorizado, mas na mesma é uma consequência das vendas e não uma causa para as vendas. Finalmente, temos um método que seria o método mais recomendável, que é o método de objetivos e tarefas, que no fundo é identificar de uma forma tanto quanto possível criteriosa qual a percentagem de público-alvo que deve ser atingida a comunicação, qual a percentagem do mercado impactado deverá ser persuadida a comprar, e depois com isto determinar o número de exposições e com o número de exposições, quantas exposições é preciso para levar um indivíduo a comprar, e com base do número de indivíduos que têm que ser levados a comprar, determinar o número total de exposições, ou seja, o número total de GRPs da campanha. É claro que depois os GRPs têm que ser utilizados consoante o mix de canais de comunicação que vamos ver a seguir. Antes disso, falamos um bocadinho sobre a mensagem da campanha. A mensagem tipicamente é qualquer coisa que, enfim, que é uma coisa difícil de fazer. Eu não aconselho ninguém com juízo de se armar em publicitário e inventar slogans ou inventar mensagens publicitárias, porque é um assunto sério. Portanto, efetivamente, publicidade não é informação. Eu apelo sobretudo à emoção, mas também à racionalidade e à moral, para levar até aquilo que são os valores da marca, e é isso que faz depois que nos faz identificar com as marcas. Traduzir, como eu dizia há pouco, com o caso do Banco de Portugal, no caso dos mercados, do setor dos bancos e serviços financeiros, traduzir a publicidade a uma mera informação é descaracterizar completamente o valor da publicidade. E é um disparate, porque não tem efeito nenhum. Portanto, é preciso jogar com o conteúdo, com a estrutura, com o formato e com a forma com quem o diz, portanto, a fonte, quem é que vai transmitir a mensagem. Todo este tipo de variáveis é preciso saber, é preciso conhecer, não pode ser alguém que de repente também desenvolve produto, também faz o orçamento da empresa e também faz as vendas. Portanto, isto é normal numa startup. Numa startup há poucas pessoas a fazer o que é preciso fazer e tipicamente tem que fazer de tudo. Portanto, e há coisas onde não se deve poupar. A forma como, e ainda por cima tem a complexidade que a forma como a mensagem é decifrada tem três aspectos importantes, que é a atenção seletiva, a retenção seletiva e a destruição seletiva. Todos nós temos atenção seletiva, ou seja, se estamos já pré-preparados para andar à busca de qualquer produto, tomamos atenção a determinados anúncios e retemos aqueles aspectos que mais nos interessam da mensagem. E depois tem a distorção seletiva, que é percebemos aquilo que queremos perceber. Portanto, tudo isto combinado é uma mistura explosiva que recomenda que de facto seja feito por quem sabe. Neste momento a boa notícia é que aquela tirania que havia das agências de publicidade, passo a expressão, hoje em dia está democratizada, porque é das áreas onde o crowdsourcing mais entrou, foi na criatividade, também obviamente na programação, aqueles de vós que estão agarrados a isso também devem conhecer, e hoje, através de crowdsourcing, é muito, muito possível meter-se uma ideia à discussão, com várias, e aparecem propostas de todo o mundo, da Índia, da China, às vezes propostas de muitíssimo valor, e que permitem que, de facto, quem tem agências de publicidade, debaixo desta ameaça, democratizou a sua oferta
E hoje, aquilo que aqui há uns anos, se calhar, eu não poderia estar aqui a dizer neste fórum, vocês, se tiverem um produto a ser lançado ou a ser feito algum boost, contactem uma agência de publicidade. Vão ver que eles têm uma oferta para vós. Aqui há uns anos não tinham tempo para vocês, agora têm tempo e interesse. E se não o fizerem, vão ao crowdsourcing. Portanto, e vão ver que encontram propostas com muito valor. Qualquer dessas duas soluções é muito melhor do que estarem vocês a inventar uma mensagem publicitária, porque não têm know-how para isso. Ora bem, portanto, sabendo qual é o número de GRPs que se tem que utilizar, tem que escolher quais os canais a transmitir essa mensagem. Os canais podem ser pessoais ou não pessoais. Os canais pessoais são aqueles em que uma ou mais pessoas interagem, portanto, normalmente é o que é chamado word of mouth. Tradicionalmente, o word of mouth era feito através do círculo familiar, de ascensão e de lar, portanto, mulher e filhos. Os canais, digamos, os círculos sociais, empresariais e de escola dos miúdos, etc., e da própria venda pessoal. Hoje em dia, com o aparecimento das redes sociais, as redes sociais tomaram muito deste mercado do word of mouth e permitem uma potenciação do word of mouth como nunca antes foi imaginado, através de fronteiras e através de, inclusivamente, passando as classes sociais com muita facilidade, passando e regressando com muita facilidade. Também aqui, eu há bocado tinha, enfim, não quero fazer publicidade, mas o Idea Hunting é nacional, portanto é um crowdsourcing de ideias nacional. O Zwopa é muito conhecido há muitos anos, mas é internacional. É já o caso no mix de comunicação. Portanto, o que é que faz, como vamos ver a seguir, a agência de meios tem este papel que é fazer os GRPs, como é que eles vão ser colocados, canais pessoais ou não pessoais, e dentro dos não pessoais, qual o mix de mídia, e isso, mais uma vez, deve ser feito por profissionais. Primeiro, porquê? Porque vocês não têm tempo para estar a negociar com os diversos mídia, os melhores preços que vos dá a imprensa, que vos dá a rádio, que vos dá os outdoors e que vos dá a televisão, e duvido que com os volumes que vão investir tenham acesso a preços que não sejam os preços de catálogo, que ninguém paga a preço de catálogo. É a mesma coisa que pagar um hotel ao balcão do hotel, portanto mais vale ou em frente ao hotel abrir o booking.com e fazer a reserva, porque está-se a gastar ali mais 40%, ninguém faz. Portanto, hoje em dia acontece o mesmo com o mídia. Se abrirem o Media Booking, por exemplo, que é um site nacional, relativamente jovem, mas que penso que vai ser uma tendência que vai surgir com mais frequência, têm preços muito melhores se tornarem para o MEI a perguntar qual é o preço por spot. Portanto, também não aconselho que sejam vocês a fazê-lo, e que devem contar, mais uma vez aqui, através da concorrência na net. Hoje há uma abertura das agências de meios para falar com pequenas empresas que não havia no passado. A APAN, inclusivamente, está a tentar fomentar este tipo de acesso ao mercado, às startups, e nos tais prémios à eficácia que eu referi há pouco, este ano vai haver um prémio que é o prémio Low Cost, justamente para enfatizar esta democratização do mercado da publicidade, que acho eu e achamos nós que é uma forma de contribuir para aparecerem mais startups, porque de facto é difícil comunicar. E voltamos ao primeiro slide que eu dizia: não basta ter um bom produto, se o produto não for conhecido, o público-alvo não tem sucesso. Portanto, e para isso é preciso comunicar. Ora bem, portanto, quando se faz uma ação de comunicação, é preciso definir quais os canais a utilizar e o mix a adotar para a comunicação. Portanto, já vimos os canais não pessoais, as promoções, os canais pessoais. Eu acrescento as promoções e as relações públicas. E porquê? Porque o mix de comunicação depende muito do Product Life Cycle, da curva PLC do produto. E, tipicamente, sabemos que quando um produto está na introdução precisa de publicidade, porque ele não é conhecido. O word of mouth não funciona sobre uma coisa que não é conhecida. Portanto,
também pode ter venda pessoal, até venda porta a porta, portanto, para apresentar o produto. Quando entramos no crescimento, o word of mouth é brutal. E daí a necessidade, hoje em dia, de se fazer, através de canais não pessoais, reforçados com os canais pessoais, tipicamente, neste caso, as redes sociais, que permitem alavancar o word of mouth de uma forma que no passado não era possível. Depois temos na maturidade, em que os canais não pessoais voltam a ser necessários, mas começa a haver a promoção também. E finalmente no declínio, em que é promoções exclusivamente e hard selling, portanto, para escoar produto. Bom, finalmente temos mais dois passos que são importantes, que é definir qual é o tipo de presença. Volta a ser uma coisa que é preciso pessoas que percebam do tema, que é se é por vagas, se é uma presença constante, se é concentrada no tempo, se é vagas crescentes ou decrescentes. Isso depende do tipo de produto e depende muito do conhecimento empírico que existe de como funcionaram ou deixaram de funcionar campanhas que foram feitas no mesmo setor no passado. É um conhecimento que eu volto a dizer, convém que seja feito por quem sabe. Entre cada uma destas opções tem que escolher qual a pressão que é feita em cada fase. Finalmente, a verificação dos resultados tem que ser a dois níveis. Primeiro, ao nível operacional, e quando falo nível operacional nós planeamos uma campanha para ter X GRPs, a campanha é planeada por quem faz o mix de comunicação e o mix de mídia, e depois de feita a campanha tem que se aferir se atingiu-se esses GRPs ou não, até porque os GRPs têm um preço e têm que ser pagos. Mas isso é a verificação a nível operacional. Tem que ser feita a verificação ao nível dos resultados. Lá atrás determinamos o que é que seria a variável para aferir sucesso e qual o nível dessa variável devia ser atingido. Depois temos que ir ao terreno verificar se esse nível foi atingido. Ou seja, passados X meses, se o volume de vendas incrementou de facto como nós tínhamos projetado que acontecesse, ou que o número de itens que saiu de facto aumentou como se perspectivava que iria acontecer, ou, no caso do brand awareness, se o reconhecimento passou a ser aquele que desejávamos e se a recordação da marca passou a ser estar naquele top 3 ou top 5 que nós tínhamos desejado. Ora bem, então, passando em perspectiva estes 7 passos para uma comunicação eficiente, vou agora apresentar finalmente os últimos slides, que são o ecossistema da comunicação, ou seja, como é que eu defendo que esta coisa funcione. No caso de uma empresa startup, obviamente outras empresas com outros recursos poderão ter algumas partes destas interiorizadas. Portanto, primeiro, é preciso percebermos que numa startup cada colaborador da empresa tem que tomar como seu o marketing. A comunicação da empresa ele tem que a conhecer, portanto tem que ser um dos veículos para que essa comunicação aconteça. Depois decorre naturalmente a dimensão de uma startup que não há um diretor de marketing tal como é conhecido em empresas de outra dimensão, ou seja, provavelmente o fundador também é diretor de marketing, também é diretor financeiro, também é diretor de vendas e outras coisas mais. Portanto, no entanto, algumas dessas funções têm que ser defendidas por alguém, se calhar por essa pessoa que tem que fazer esses diversos chapéus. Essa pessoa, o diretor de marketing, no tal ecossistema da comunicação, tem que interagir com a agência de publicidade e comunicação, com a produtora de conteúdos e com as agências de meios. Eu, a produtora de conteúdos, não falei lá atrás, tipicamente a produtora de conteúdos é agenciada pela publicidade e comunicação, mas em crowdsourcing não tem que ser assim. Pode a ideia surgir, os scripts e a ideia criativa sair da agência de publicidade e comunicação e ser dada a uma produtora de conteúdos para fazer os próprios conteúdos. As próprias agências de publicidade e comunicação, quando funcionam em crowdsourcing para fazer os conteúdos. Portanto, obviamente vão levar uma margem. Depende de vocês quererem que eles agenciem essa margem ou vocês façam essa margem.
As produtoras de conteúdos, obviamente, têm que ter a especificação feita pela Agência de Publicidade e Comunicação. Há aqui umas coisas que vamos falar a seguir, que são os direitos de autor, que tipicamente são menosprezados, tipicamente não é coisa que ninguém se preocupe, também não está a esperar que vai lá assim grande coisa, mas quando há uma ideia que resulta muito boa, depois esses direitos de autor são o cabo dos trabalhos e metem normalmente tribunais porque valem dinheiro. O melhor é calcular-se isso ao início, que é para não haver esse problema. Bom, o que é que o diretor de marketing, de uma forma ou de outra, tem que fazer? É selecionar a agência de publicidade e ou comunicação, selecionar a agência de meios, definir os tipos de ação de comunicação a realizar, identificar o público-alvo para os produtos e serviços da empresa, já vimos isso lá atrás, elaborar o orçamento da comunicação, definir qual ou quais as datas para ações de comunicação a realizar e identificar qual os limites de preço para colocar os produtos e serviços no público-alvo. Este é um dos tais temas que é muito polémico, mas o diretor de marketing não pode deixar de fazer esta referência. Isto em geral, para cada ação de comunicação específica, deve definir quais as datas de lançamento ao longo do ano, definir se a ação é lançada a todo o público-alvo ou por faixas, e faixas podem ser fazendo o chamado que é o skimming do mercado, começar por uma classe social mais alta para poder ter um preço mais elevado no início e depois democratizar. Pode fazer por regiões geográficas também, tipicamente utilizando também uma lógica de skimming, fazendo sempre para as regiões geográficas onde pode pagar mais, para depois democratizar nas regiões geográficas onde sabe que o preço tem que ser mais baixo. Definir o orçamento disponível para a ação, vimos lá atrás. Definir o que é que considera a ação, o sucesso da ação de comunicação, e vou-me focar neste aspecto, que é o aspecto que me parece importante, que é, para a interação correr bem depois com os outros parceiros, tem que haver um briefing escrito. Se o briefing não for escrito, mesmo escrito, é passível de interpretações. Se não for escrito, dá disparate. Portanto, o briefing tem que ter qual o público-alvo que o produto ou serviço se destina, qual o orçamento está disponível para a ação e qual a variável para aferir sucesso, logo no briefing. E qual o valor da variável, no fundo, qual é o KPI para o sucesso da ação. E depois, obviamente, terá que fazer a verificar o resultado da ação. A agência de publicidade recebe o briefing e depois deve interagir com a agência de meios para verificar, face àquele briefing, que tipo de meios é que devem ser utilizados, e a agência de meios é que tem esse know-how. Atenção, isto depende de mercado para mercado. No mercado português isto está bem separado, não estava no passado. No mercado brasileiro a agência de meios pertence à agência de publicidade ainda. No nosso caso já está separado. E com base nestas informações deverá conceber a ideia criativa da campanha, deverá conceber, com base na ideia criativa, conceber os scripts de conteúdos para a mensagem, testar essa mensagem com o público-alvo, através, nomeadamente, de focos grupos, e contratar produtoras para o desenvolvimento dos filmes, gravações, cartazes, anúncios, consoante o tipo de mix de mídia que for utilizado. Volto aqui a recordar que o contratar as produtoras pode ser ou não feito pela agência de publicidade, consoante vocês queiram ou não queiram chamar a vocês próprios essa ação. A agência de meios recebe do diretor de marketing também o seu briefing, tem que agir com a agência de publicidade para perceber, conhecer a ideia criativa e de sugerir, inclusivamente, a possibilidade, porque a agência de meios é quem tem melhor este conhecimento de potenciar, por exemplo, o online com o offline, que hoje em dia está a ser cada vez mais usado, é uma coisa impressionante. Eu estava-me a recordar, por exemplo, neste momento, o tal lógica do diferido e do online, não é? Portanto, aquele aspecto que eu falei há bocado, dos preços do spot a meio do intervalo valerem menos do que valem no início ou no fim, está a ser contrariado agora nos países escandinavos com uma promoção ativa
nos canais, portanto, nas redes sociais, com pessoas a comentar o que está a acontecer online. E ao comentar o que está a acontecer online, toda a gente quer ver online. Porque para estar no buzz, para estar a comentar também. E isto é giro porque se conseguiu regressar nesses mercados ao consumo online. Portanto, isto é giro, mas assustador, como se consegue movimentar as massas desta maneira, ao mesmo tempo interessante, mas assustador. Portanto, com base nestas informações, deverá identificar o número de GRPs da campanha, portanto, tendo a atenção àquela lógica que eu há bocado disse, o público-alvo, quantas exposições para impactar um público-alvo relevante e levar um indivíduo do público-alvo relevante a adquirir, multiplicar essas exposições pelo número de indivíduos que a gente impactar e definir o número de GRPs. Portanto, eles fazem esse cálculo. Com esse cálculo e com o dinheiro que há disponível, escolhem o melhor mix de mídia para ir ao encontro do orçamento e a tentar encontrar os GRPs. Quando são muitos GRPs é incontornável, lá está, passar pela televisão, até que, porque o online hoje não permite de definir GRPs, define cliques, é uma evolução grande que se tem que fazer, que eu há bocado acabei por não referir nas medições de audiências, porque ao ser funded cada medição de audiências pelos próprios stakeholders do meio, não se permite aquilo que vai ter que ser acontecer no futuro, que é uma visão holística das audiências, focada no indivíduo, e o painel o indivíduo ser ao mesmo tempo um medidor de audiências de outdoors, de rádio, de televisão, de imprensa, através de people meters, que já existem, em que uma pessoa diz, eu agora estou a ver isto. Portanto, em vez de ser por recordatório. Por exemplo, o barem de imprensa, não sei se têm noção de como é feita uma entrevista de 3 em 3 meses, a ver, então, em que títulos é que você viu? Quer dizer, é melhor que zero, mas... ainda por cima, há títulos, lá está, que ninguém gosta de dizer que vê, não é? Mas que vêem, ok? E há títulos que gostam de dizer que vêem e que não vêem. Portanto, e andamos aqui a fingir que é. Desculpem lá, mas eu acho que... está desligado, está. Estava a ver porque é que isto... Bom, a internet está a crescer e nós não vamos ficar satisfeitos de saber que tem N cliques, até porque cada clique pode ser feito feito por um engano por uma velhinha de 65 anos ou por um jovem de 4 a 11, não é? São produtos completamente distintos. Pode ser feito no litoral ou no Algarve ou no interior. Portanto, nós vamos ter que ter um painel mais tarde ou mais cedo para a internet. O que faz sentido é que não haja 2 painéis em paralelos, que os painéis possam ser os mesmos. E se os painéis forem os mesmos, há uma lógica de eficiência que é, eventualmente, até podemos melhorar a qualidade do painel. Se calhar, em vez de ter 1100 mais 1100, passamos a ter 1600 pago pelos dois. Portanto, e isso vai ter que acontecer. O mercado ainda não está preparado. Vai ser uma guerra a fazê-lo, mas o trend vai caminhar para isso. Eu estou convencido disso. Ora bem, portanto, tem ainda que negociar e contratar os diversos meios calculando os melhores preços, dando conhecimento disso, e vamos ver como. Entramos na parte da remuneração dos parceiros, e eu estou quase a acabar para ver se estou 5 minutos para as perguntas, para respeitar às 7h30. Para as coisas correr bem, apesar de haver um briefing, tem que haver uma definição do que é que cada um, os direitos e deveres de cada uma das partes. Isso deve ser feito através de um contrato, um acordo de remuneração, que deve ter estas características, deve ser de compreensão e aplicação simples, não é preciso coisas muito rebuscadas, deve ser justo para ambos anunciantes e agências, deve ser fechado e acordado antes de começar a comprometer recursos, que depois começa logo a discussão, deve ser formalizado num contrato ratificado e assinado, deve ser suficientemente flexível para ajustar eventuais futuras alterações e ainda assim deve resistir ao teste do tempo, portanto, para não estar sempre a ser alterado, ser compartilhado com as direções de topo, que é para depois todos estarmos no mesmo barco e, finalmente, baseado em termos e definições claras e aprovadas e até aparecer no mesmo texto. Se isso acontecer, as coisas têm tudo para correr bem. Se não acontecer, há mal-entendidos e, curiosamente, há tanto mais mal-entendidos quanto a comunicação corre melhor.
porque quando corre melhor todos acham que têm direito a mais remuneração. Quando corre pior todos têm vergonha de dizer que correu mal, mas é assim de facto que funciona o mercado. Eu gosto muito desta afirmação do Warren Buffett. Preço é aquilo que pagamos, valor é aquilo que obtemos, e de facto os métodos de remuneração existentes têm um pouco a ver com isto. Existem os honorários de retenção, que é nós estimamos que haja um determinado utilização dos serviços de determinada agência ao longo do ano, e é uma espécie daquela lógica da fatura a preço constante da EDP, portanto divide-se por 12 o valor total e vamos pagando ao longo do ano. Eu não vou comentar as vantagens e desvantagens de cada uma delas, poderíamos fazer, mas demoraria algum tempo. Vou só explicar cada uma delas. Portanto, o horário de projeto é funcionar projeto, fechaste um projeto e definir-se um valor de campanha para esse projeto. Aqui sim tem a maior pertinência a ficar bem definido a quem pertence os direitos de autor disto, porque depois o projeto quer ser replicado e se correu bem, provavelmente o preço vai ser tão elevado que não vai ser possível voltar a utilizar. Depois o honorário variável com base no tempo real despendido, que é uma lógica REGI, portanto é um X por cabeça, quantas cabeças usam, quantas horas, tipicamente funciona mal, portanto é pôr a maquinilha a funcionar, portanto não corre bem. Os horários de escalões e bónus, que é um determinado escalão no fundo é uma lógica de valor de investimento até determinado escalão, uma porcentagem X, acima de determinado valor, que normalmente é decrescente, o que se vai pagando por cada fatia de investimento que se vai fazendo em publicidade com a agência. Isto estamos a falar sobretudo de publicidade. Da agência de meios também é indexado ao volume, como é evidente, mas tem um conceito diferente. Os honorários de consultoria e de criação, que é pagar-se consultoria e a criação. A consultoria tem um determinado preço, a criação tem outro preço. Tipicamente a criação tem honorários superiores ao da consultadoria. Mal comparado, é a mesma coisa que no IT, honorários de desenvolvimento, honorários de manutenção, portanto é um bocadinho esse o conceito. O honorários de licenciamento é uma espécie de leasing da ideia criativa, que eu contrato determinada empresa para fazer uma ideia criativa e pago, por cada vez que utilizo essa ideia criativa, pago um X de um valor que está estimado que vale a ideia criativa. Ao fim de pagar a ideia criativa toda, a ideia criativa é minha, até lá pago licenciamento. O horário dos outputs ou rácios é tipicamente utilizado quando são campanhas feitas por geografias, que se faz o rollout de uma campanha, da mesma campanha em várias geografias, e à medida que se vão fazendo, vão-se pagando tranches de um valor total. Os honorários por comissão são tipicamente usados, podem ser usados no caso das agências de meios, se bem que é a forma antiga de se fazer a remuneração das agências de meios, que é utilizado como uma percentagem do valor que é investido em determinado meio. Obviamente isto tem efeitos perversos, como é evidente. E finalmente o pagamento por resultados, que é determinado à partida as variáveis que são as tais variáveis do sucesso, e consoante o atingimento do sucesso é feito o pagamento. Normalmente nestes casos há um flat rate e há um sucesso. Há um flat rate que é mínimo e depois há um pagamento ao sucesso. Não consegui acabar nos 5 minutos, acabei nos 4, portanto estou aberto a perguntas. Força. Na identificação do público-alvo, acho essencial criar personas, case studies para todos os produtos? Acho essencial ser testado através de focos grupos do produto. Ou seja, verificar se, por exemplo, nós nos telemóveis testamos todos os telemóveis com focos grupo. Todos. Porque
às vezes pensamos porque até provavelmente somos mais téquicos que o comum dos mortais, que epá, isto é perfeitamente acessível a uma pessoa de classe social B, 40, 50, e não é. Não é, no foco grupos vê-se claramente não é. Portanto, e então tem que se fazer uma reanálise do que é o público-alvo. E, eventualmente, comprar mais ou comprar menos. E quando não é feito, tipicamente há sobras. Quando já assisti a casa, não, mas isso está mal, então isso claro que é. Vai-se para o mercado assim. E depois há mombos. Que têm que ser, portanto, lá está, hard sold. O crowdfunding, como é que está, como é que é aplicado o crowdfunding, o conceito que estava um pouco a falar? O crowdsourcing? Em qual dos conceitos? Eu estava aí a falar na possibilidade, era na divisão entre... Portanto, o crowdsourcing pode ser feito, o crowdsourcing pode ser feito numa das três coisas, ou na criação da mensagem, portanto, a mensagem não é só a ideia criativa, é depois a ideia criativa passar a script, não é? Pode ser utilizado na produção do conteúdo, uma coisa é a criação da mensagem, outra coisa depois é a produção da mensagem. Portanto, é os spots publicitários, é meter aquilo em 30 segundos, é a realização, e a realização pode fazer a diferença, é a fotografia do cartaz, para estar no outdoor, é a locução e a forma como é feita, e depois pode ser utilizada no agenciamento de meios. O crowdsourcing que funciona hoje com mais elasticidade é na ideia criativa e mensagem e na produção, porque é universal. Quando mete uma ideia à discussão, pode-lhe aparecer uma boa ideia de alguém que está alguns no globo. No caso das agências de meios, tem que ser alguém a atuar em Portugal, porque tipicamente o seu produto não vai ser um produto para o mercado mundial. Portanto, pode ser. Se for, também há empresas, há sites de crowdsourcing para esse tipo de situação. Queres sugerir 2 ou 3 sites? Eu sugeri ali, portanto, Ideias Hunting, portanto, em termos de publicidade, o Zopa, portanto, ideia criativa. O Zopa, quer dizer, mas isto são sugestões, há muitos outros, vocês façam no Google crowdsourcing, criativo crowdsourcing, aparecem páginas neste momento. E o Ideias Hunting, por exemplo, é utilizado eu lembro da Volkswagen, por exemplo, que utilizou, ou seja, estamos a falar de algo que é utilizado por grandes marcas, grandes players. Sim. Até por uma questão. Não vos menoriza nada. Não vos menoriza nada. Não vos menoriza nada. E, obviamente, muitas das empresas É preciso ter noção do seguinte: nós não somos muito diferentes da Europa. Na Europa, nós, de facto, 99,5 ou 99,6, eu já não sei, das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas, mas na Europa é 99,1. Portanto, não somos assim tão diferentes. O pessoal é que tem mania que isto são tudo grandes empresas. Não. O grande tecido empresarial de um país são pequenas e médias empresas. E o crowdsourcing vem trazer uma janela aberta para esse tipo de realidades. Uma pergunta complicada. Como é que se quantifica uma ideia criativa? Ou quem é que quantifica? É o próprio criativo? É o diretor criativo? É o mercado. Mas no papel? O melhor é o mercado. No esboço. É possível quantificar no papel se a ideia... Uma ideia criativa, uma boa ideia criativa tem um custo marginal infinito, baixíssimo, portanto tem uma rentabilidade infinita, não é? Eu não me esqueço, uma das campanhas publicitárias de maior sucesso nas telecomunicações foi feita pela Bell e a ideia era só esta. Vou explicar como é que era o spot publicitário. Spot 30 segundos. Entrava uma pessoa de meia idade em casa a correr, entra em casa, tipo daqueles talk shows de
talk shows, não daqueles shows de consistência na televisão americana, e entrava na cozinha, em casa, e via a mulher, pessoa também de meia idade, a chorar. E o que é que se passa? O nosso filho telefonou. Aconteceu alguma coisa? Não, telefonou para dizer que me amava. Portanto, isto deu um boost nas vendas da Bell brutal, porque todas as pessoas pegaram o telefone e telefonaram à mãezinha para dizer amo-te. Portanto, isto é uma ideia simples, simplicíssima, mas que deu um boost nas vendas da Bell, uma coisa fabulosa. E agora, uma ideia criativa, uma boa ideia criativa e um viral, quais? Uma boa ideia criativa hoje é explorada sempre viralmente. Sempre. Porque não há ninguém, se repararem, hoje os GRPs que têm no online é sempre superior aos GRPs que se fizer essa análise, ou que têm na televisão. Por exemplo, vou dar um caso, e eu estou à vontade de falar nisto porque é da empresa que me paga o salário. Portanto, este lançamento do M4O, todos os spots dos marcos, vídeos, portanto aquela palhaçada dos gatos, quando acabavam de passar na televisão, estavam no YouTube. Tiveram mais GRPs no YouTube do que tiveram na televisão. Fica viral logo. Ninguém faz hoje qualquer conteúdo que não meta nas redes sociais, não é? Como é evidente. Como é que se define o preço em relação ao preço pedido no Focus Group? Ou seja, definindo o preço do Focus Group X, é X mais 5%, X mais 10%, X mais 20%? Bom, o Focus Group normalmente é uma indicação muito boa do que deve ser o preço. Se o Focus Group é feito como deve ser. Há empresas muito boas a fazer Focus Group, que fazem a depuração dos palpites, dos pareceres das pessoas que estão nos Focus Groups. Sendo certo que hoje há profissionais de Focus Groups, não é? Há pessoal que não faz nada se não pertencer a Focus Groups e tem daí rendimento. Mas pronto, há empresas que hoje em dia, de facto, conseguem fazer essa análise com muita atenção. No caso que eu vos referi da Limiano, o Focus Group dizia que o preço devia ser abaixo dos 5 euros, e eles foram acima dos 5 euros. Mas assumidamente foram. Mas isso aí é uma questão de convicção e de se quiser, coragem de quem tem a decisão. Porque tem que ter a decisão. Vamos lá ver. Eu costumo dizer que a decisão é um ato isolado. Disparate é uma pessoa que se diz sem se informar. Portanto, informando-se e tomando uma decisão é um ato consciente. E uma pessoa tem que depois ser responsabilizada pela decisão que tomou. Mas é um indicativo muito bom. Obviamente, para o Focus Group funcionar, tem que se dar toda a informação para o Focus Group funcionar. Ou seja, dizer, ok, nós estamos com receio desta competição, vinda deste lado, o preço é este, a qualidade é esta, a nossa qualidade vocês estão a testar, o que é que vocês acham? Não existe receios da legalidade do monitoring? Cidade ou da própria escolha das pessoas? Do que? Para o painel? Sim. O monitoring é a camada de cima, portanto há uma linha, e isto é da concorrência, há uma linha que é a raw data e a outra que é o monitoring. Essa linha foi mal definida em Portugal aqui há 2 anos, porque abaixo da linha d'água devia ter ficado o spot de anúncio e o spot de programas, por razões que, enfim, que agora não interessa estar a elaborar, porque a linha d'água foi definida na altura para marco teste e convido fazer assim desta maneira, isto vai ter que ser reescrito. O monitoring é a parte que está acima dessa linha d'água, significa que trabalha com o raw data e faz, no fundo, é um programa de BI, Business Intelligence, que faz a seleção e inclusivamente, qualquer empresa que tenha capacidades de BI pode agarrar no raw data e fazer a sua própria análise. O que está a falar é relativamente àquilo que está abaixo da linha d'água, ou seja, o painel. O painel que faz, no fundo, faz as vezes do mercado para explicar o que é que está a ser a audiência. Ora bem, há regras muito precisas relativamente a quem pertence ao painel. Primeiro, as pessoas têm que aceitar, pertencer ao painel. Segundo, se revelam que estão no painel, têm que ser imediatamente do painel. Não se pode
conhecer quem pertence ao painel, é contra a ética apelar ao painel. A Ofra Winnie fez isso recentemente, porque no seu canal as audiências estavam muito baixas e falou pessoalmente, no canal, dirigindo-se aos membros do painel, que foi o painel que funciona nos Estados Unidos, é da Nielsen, para verem mais ou para votarem, no fundo para dizer que estão a ver o seu canal, que foi criticado de les a les, de costa a costa, portanto, por essa atitude. Obviamente há algumas pessoas que podem fazer o que lhes apetece, porque é difícil ir contra elas, mas as pessoas que fazem parte do painel estão conscientemente no painel, portanto não têm problemas de privacidade no sentido de dados individuais, proteção de dados individuais. Aceitam que esse conhecimento seja utilizado, não especificamente, porque é utilizado sempre de uma lógica estatística, não o que é que aquela pessoa está a ver. Agora, reparem no seguinte, talvez a maioria das pessoas não saiba, mas tanto o Mel como a Zone sabe cada caso o que está a ver, minuto a minuto, segundo a segundo. Nós sabíamos que a RTP estava entre os 7% e os 13% há ano e meio. Há ano e meio que sabemos isto, desde que começámos a ter leitura das boxes. Não foi surpresa nenhuma para nós, que não estava nos 17%. Sabíamos que era assim. Obviamente, na altura tínhamos só 60% dos lares e era possível que os outros tivessem um comportamento muito distinto, mas é uma amostra para todos os efeitos representativa. Só mais uma questão. Acha que as teorias de satisfação, como disse Maslow ou Erickson, ainda se conseguem aplicar? Se quer que diga, eu acho que nunca se conseguiram aplicar. Eu acho que o que faz sentido é conhecer todas e fazer um blend delas, portanto, cada uma por si acho que é, quer dizer, são teorias interessantes, no fundo. Eu costumo dizer que a maravilha da gestão é a racionalização do óbvio, não é? Portanto, e é um bocado isso relativamente às teorias de motivação. Uma questão relacionada com a questão dos painéis das plataformas digitais. O Eduardo entende que o digital se chama painel no sentido de ser uma amostra, ou tecnologicamente é possível medir quanto em termos de quem é que está a ver. Claro que no site de jornalistas é difícil, mas no site onde haja um serviço, através do login do Facebook ou whatever, se vai passar a não ter um painel, mas sim uma contagem quase exata de algo. Isto é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o mindset dos anunciantes quando chegam a um meio diretamente e falam se têm uma fatia para o online especificamente. Isso muitas vezes, pelo que eu às vezes ouço falar, que os profissionais do meio juntam essa receita do online à outra e que não existe internamente uma divisão assim exata do que é para o online, o que é para o offline. E a terceira questão tem a ver com... Online, offline. Sim. Eu depois faço a terceira. Tá. Bom, primeiro, eu não referi, não há um painel para o online ainda, atenção, não há. O que há é cliques, vê-se os cliques, não é? Os cliques, até porque ainda estamos no mundo IPv4, não tem um endereço IP fixo. Quando fosse IPv6 e na internet das coisas isso vai ser possível, não é? Portanto, com o IPv6 cada um tem o seu IP, isso é possível, aí sim metem-se problemas de confidencialidade, aí sim é um assunto interessante. Com o IPv6 de facto pode-se verificar que aquele indivíduo o que é que está a ver, ainda que atrás do seu computador pode estar você, ou o seu filho, ou o seu irmão, portanto, ou a sua mãe, portanto, não tem que ser necessariamente a pessoa própria. Num painel a pessoa identifica-se, quando começa a haver um conteúdo identifica-se. Portanto, e a partir daí acreditamos que se o painel é maduro não está a fazer vigarice, até porque não tem daí vantagem, portanto é um em muitos, portanto a lei dos grandes números elimina, como eu costumo dizer, quando nós ouvimos música devemos concentrar na música e não no ruído, portanto o ruído existe sempre, mas se a gente se foca no ruído só houve ruído. Portanto essa é a primeira situação. Relativamente à segunda questão, eu, como disse há bocado, tradicionalmente o orçamento do online estava separado do offline. Tradicionalmente.
hoje, e até desempenhado por pessoas diferentes e, curiosamente, como disse, até com agências de publicidade criativas diferentes. Ainda muitas empresas são assim. Mesmo quando é assim, tem que ter uma pessoa que coordene estas duas realidades, porque hoje não são mais duas realidades dispares. Como não são realidades dispares, a fronteira é permeável. E quando se percebe que determinado lado da fronteira está a dar melhores resultados, a fronteira move-se. Hoje move-se claramente. E move-se tanto que hoje em dia até começa a subir de baixo para cima, com o below the line a apanhar muitas vezes a parte do above the line e o vice-versa, por causa das relações públicas. Na desculpa? Na imprensa. Há casos em que um anunciante, para ter no online, no digital, tinha também que comprar no papel. Mas esse é o tal caso que eu comecei por dizer, que eu disputo que a imprensa, nos seus números digitais, seja considerada online. Porque o conteúdo cada vez mais é feito pela mesma redação. Tem flavors diferentes, mas a produção do conteúdo é feita, depois vão para finalizações diferentes. E o que tem subido online, na minha leitura, tem sido à custa da descida da imprensa. E eu disputo que seja online. Só é uma coisa diferente. Até porque, hoje em dia, isso tem evoluído muito, não é? Começou-se na imprensa por ter os conteúdos todos abertos, não é? Nas versões online, que era uma coisa curiosa, porque a gente comprava o Expresso e depois tinha o artigo no online igual, quer dizer, não fazia sentido. Depois ficaram só os cabeçalhos e tem que ser pago. E hoje em dia, o último trend, que já é deste ano, é agosto. Pode comprar o número todo ou comprar partes, X artigos do jornal. Portanto, que permite ter uma assinatura mais baixa, mas que não pode ler o jornal todo, pode ler X artigos. Portanto, claramente aí estamos numa lógica de conteúdos e eu tenho convicções relativamente a isso. Acho que os conteúdos têm que ter direito de autor. Portanto, é uma guerra muito grande que hoje em dia está na União Europeia contra a possibilidade do Google poder ou não poder fazer de facto a disseminação de conteúdos de borla, que tem duas versões completamente distintas, a versão de quem os produz, que diz que nem os próprios títulos deve poder ser apanhados pelo Google sem pagar alguma coisa, que o Google tem que pagar alguma coisa a essas empresas para poder fazer, portanto, disponibilização dos títulos. Eu disputo isso, porque quando nós vamos à banca dos jornais também vemos as grandes e não pagamos nada. Estamos lá à frente da banca dos jornais, vemos as grandes. Não vimos as grandes todas, mas se calhar até podemos folhear o jornal e ninguém nos bate. Portanto, tem que haver aqui bom senso, como é evidente. Agora, tem que se perceber que esta hegemonia do Google tem efeitos muito perversos. O Google pega os conteúdos e há determinados conteúdos que não são apanháveis, por exemplo, pela Yahoo, que são exclusivos da Google. E isto começa a ser muito complicado. É uma certa ditadura e, portanto, eu acho muito bem que a União Europeia intervenha nisso, porque até o Google não pertence à Europa, portanto. A terceira questão tem a ver com, recentemente tem havido uma tendência dos operadores de televisão de subscrição em patrocinar ou apoiar a produção de conteúdos, com canais exclusivos. Antes da questão, provavelmente fez estudos e esses operadores fizeram estudos em que compensava ou atraíam clientes novos ou do outro concorrente para eles próprios pelo facto de patrocinarem a criação de canais. A minha questão se calhar é uma questão complicada, mas é mesmo para desafiar. Dado que os clientes a natalidade em Portugal não está assim tão grande e estas subscrições são, acima de tudo, clientes nacionais, no médio e longo prazo, se agora está a resultar no sentido de, por exemplo, a Mel, através do
novo canal, por exemplo, do CM, consegue provar que há novos clientes que vão subscrever, no futuro, como é que prevê? Porque eu, como cliente daqui a 5 anos, se calhar não é difícil, mas é um exercício. Se eu gostar de um canal da Mel e de um canal ou de vários canais da Zone, o que é que vai acontecer? Ou seja, os clientes, no fundo, os preços vão ser tão esmagados que compensa os clientes terem 2 subscrições. É muito complicado para um user dizer, ok, eu vou subscrever por este serviço de Pay TV, mas também gosto de outros canais que está noutro. O que é que acha que vai acontecer? Eu julguei que você queria pôr uma pergunta mais difícil, que é o OTT, mas... Sim, o OTT é uma Está bem, mas eu chego até lá. O OTT chama-se Over the Top, portanto, que é o caso do MeoGo, que eu vejo aqui nesta coisa, ou o caso do Apple TV, ou há tantas televisões OTT neste momento, o Netflix, portanto, enfim. Vamos começar pela sua questão e depois avanço para o OTT, porque acho que é um tema interessante. E que se pega. Hoje, a televisão por subscrição só pode sobreviver através da produção de conteúdos que não estejam no OTT. Ou seja, num caso particular como Portugal, em que nós infelizmente temos um analfabetismo funcional grande, que é uma coisa que os políticos ignoram, mas que é verdade, que é as pessoas preferem e têm que ter conteúdos em português porque não têm capacidade de rapidez de leitura para ver legendas, que é uma coisa que toda a gente acha que não é problema, mas é problema. Portanto, os conteúdos em português são qualquer coisa que diferencia hoje a televisão face a um OTT. O OTT não tem legendas e quando as tem legendas, volto a dizer, o analfabetismo funcional faz com que elas não funcionem. Os grandes casos de sucesso das últimas 2 décadas foi produção de conteúdos nacionais, ficção, informação, real life shows. Os 3 casos são as 3 âncoras dos canais free-to-air, ok? Que deram de uma forma ou de outra origem a canais temáticos. O problema que coloca que se estava a apontar não se coloca, porque tipicamente esses canais novos que surgem num desses temas surge com uma exclusividade temporal. Não conhecia, acordado com o operador. Ou seja, para dar uma vantagem, um boost no início, mas já se sabe que ao fim desse tempo é democratizado. Aconteceu com todos. Portanto, não vejo que não vá continuar a acontecer. O tema do over the top é um tema mais complicado. É um tema que tem a ver com o tal nível de literacia, tem a ver com as faixas etárias. Obviamente, hoje, os jovens veem over the top, consomem over the top quase tão indistintamente quanto televisão por subscrição ou televisão free-to-air. Depende dos conteúdos que querem ver. O over the top hoje tem todos os conteúdos que está na televisão por subscrição apenas umas temporadas atrás, não é? E o que faz a motivação do consumo do over the top versus subscrição é o local onde o fazem. Se tem acesso a uma coisa, vê uma coisa, se tem acesso a outra. Hoje há outra realidade que um estudo da APAN deu origem a isso, que é o multitasking. É muito normal um miúdo estar com um laptop no colo a ver um conteúdo e a ver na televisão outro conteúdo e ainda estar a chatar no telemóvel. Isso é muito normal, eu assisto isso todos os dias lá em casa, faz uma confusão brutal, eu não sou capaz, portanto já tentei, é sempre disparate. Mas para eles é nativo, para eles é uma coisa nativa. E há casos curiosíssimos hoje em dia relatados de miúdos em localizações verdadeiramente remotas que aprendem a falar línguas estranhas através da internet. Estranhas a si próprios, não é?
Portanto, nas Filipinas, pessoas a falar inglês que nunca não têm contacto nenhum com gente inglesa. No interior de Portugal, pessoas a falar inglês também, sem acesso a... Isso há casos relatados. Porque há uma fase da juventude em que as pessoas absorvem com mais rapidez que outras em fases mais avançadas. Defende os conteúdos quando o utilizador não paga pelos conteúdos, deverá alguém pagar um modelo de conteúdo versus publicidade. Como é que está o mercado em termos nacionais? Um exemplo, há um conteúdo que os sponsors podem pagá-lo em vez do end user. Tem alguns exemplos em que, por exemplo, um dono de um conteúdo diga este conteúdo vai chegar a 100 mil pessoas, mas eu não quero cobrar diretamente a end user. Mas estas 100 mil pessoas têm o seu público. Então, uma forma, vamos imaginar que provavelmente os sponsors, os anunciantes estão, o mindset está no sentido de, ok, vamos avaliar quanto é que custa chegar a estas 100 mil pessoas e dizer as 100 mil pessoas não vão pagar pelo conteúdo, mas vão aceder a este app ou a este interface para nós comunicarmos a nossa vida. Eu costumo dizer às pessoas que trabalham comigo, dado só pancada e mesmo assim mal dada. Porque bem dado, ouço dizer que já é pago, mas eu não conheço. Portanto, os conteúdos têm que ser pagos, de uma forma ou de outra. Depende de quem os faz, decidir como é que vai ser pago. Acho que desculpe o termo, bandalheira que se criou a respeito dos conteúdos, não é bom sequer para a criatividade e até, se quisermos, para a democracia. Portanto, os conteúdos têm que ser pagos. Eu defendo isso muito. Não tem que ser por end-user. Não tem que ser por end-user. Pode ser por sponsoring, pode ser por patrocínio, pode ser por diversas formas. Ora, if you pay peanuts, you get monkeys. Se você não pagar, também não tem bons conteúdos, quer dizer. Se fica satisfeito com peanuts, tudo bem. Pode virar macaco. A questão aqui é que parece aquela expressão de pescadinho de gado na boca, que é imaginar que um dono de conteúdo chega ao sponsor e diz, eu tenho aqui uma cobertura de um festival, chega a 100 mil pessoas, estas 100 mil pessoas eu sou público. Se a coisa fosse fácil, punham os computadores a fazer isso por nós e a gente ficava todos desempregados. Portanto, isso tem que ser interativo e tem que ser baseado nas vontades de cada um. Bem, eu só ter aqui uma última questão. Sim. Uma curiosidade minha, qual é as questões em cima da mesa que estão hoje em cima da mesa entre a APAM e as agências de publicidade? Ou seja, entre o anunciante, quem paga e quem presta o serviço. Nós temos a melhor relação com a APAP. Eu, por acaso, até trazia para mostrar, deixei no carro. Nós temos manuais feitos de boas práticas, por exemplo, de lançamento de concursos para agências de meios de publicidade, boas práticas para a remuneração de agências de meio de publicidade, que temos feito entre a APAM e a APAP, justamente para explicar ao mercado como é que se deve fazer, porque é sempre a mesma questão, quando as expectativas são mal aferidas, a relação sai distorcida. Estamos a tentar fazer o mesmo com a APAM, com as agências de meios. A APAM está a passar por uma crise de juventude, portanto a APAM foi feita há 2 anos, agora 2 dos 7 elementos da APAM saíram da APAM, a APAM não sabe se continua, se faz uma nova APAM, a APAM 2 ou a APAM linha. Queremos fazer com a APAM também no fundo esse tipo de documento. Rui, traz-me ali do carro que eu mostro. Deve estar na parte de trás, na mala. É atrás da mala que tem lá. E nas agências de meios isso foi recentemente um tema de grande tensão, porque hoje existe uma certa expectativa de que as agências de meios trabalham em fees de consulting. Ou seja, é open book relativamente àquilo que se paga aos meios e depois levam um X de comissão pelos serviços praticados, um fee de consultadoria, como eu falei ali há bocado. Essa é uma verdade assente, é uma verdade aceite, mas não quer dizer que seja essa a verdade assente em todos os contratos. E como é uma verdade aceite,
dá origem à frustração de expectativas, porque há determinadas agências de meios que estão a levar comissão sobre o volume que contratam. E depois, quando isso é sabido, gera expectativas. Estão-me a ser enganado. Não está a ser enganado. Provavelmente não foi especificado qual era portanto, a forma da remuneração a ser feita. Onde é que essa porcaria está? São estes dois bucos, que é o valor certo e a agência certa. Quem é que perguntou sobre... Tanto que tem, no fundo, tem aquilo que eu aqui disse. A agência certa é a seleção das agências, os 10 passos para a seleção de uma agência. Isto é feito pela APAM e pela APAP. A APAP, entretanto, mudou de logo. Este é o mais recente, que foi até apresentado à imprensa aqui há 3 meses, que é o valor a pagar. Portanto, como é que deve, quais os critérios, no fundo, muito explicado aquilo que eu apresentei ali em 2 slides. E está disponível online? Está disponível online. E, portanto, para as empresas que queiram investir. Exatamente. Como anunciar. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil.